botar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, o título da mensagem dessa manhã é Melhor é o fim das coisas. Você crê nisso? Nós precisamos crer nisso, queridos. O início é muito bom, o início das coisas é muito bom, nós estamos animados, estamos empolgados, todas as vezes que nós iniciamos algo, amém? Mas a Bíblia fala que melhor é o final das coisas do que o princípio. Nós vamos daqui a pouco ler esse texto, mas eu quero já te motivar mesmo a pensar nisso, sabe? Que no final da nossa caminhada, o final da nossa caminhada é muito melhor do que o começo. É muito bom quando nós recebemos ao Senhor, né? Quando nós nascemos de novo, é muito bom. Existe algo que o Senhor está fazendo intensamente em nós, nesse início de caminhada. Mas sabe, queridos, a palavra diz que Ele virá, em breve Ele voltará e nós estaremos com Ele. Então é muito melhor estar com Ele, amém? E eu quero que você abra um texto comigo. O pessoal vai projetar aí também Tiago. Tiago capítulo 5, a partir do verso 7. Aqui atrás. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Amém? Então aqui existe uma instrução para mim e para você, que nós devemos ser o quê? Pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Quem crê que a vinda do Senhor está próxima? Tiago, ele já estava dizendo lá naquela época, lá no primeiro século, que a volta do Senhor já estava próxima. E já passaram aí 20 séculos, amém? Nós estamos no século 21 e isso não mudou, queridos. Nós precisamos crer e confiar naquilo que a palavra de Deus está dizendo, que em breve Ele virá e nós estaremos com Ele. Mas Ele está trazendo uma instrução aqui para nós, que nós devemos ser pacientes, e pacientes na nossa caminhada com Ele. A partir do momento que eu recebi a Cristo, eu tenho uma oportunidade de viver em novidade de vida. O nosso espírito ele foi transformado, o nosso espírito foi recriado. Nós não somos mais os mesmos quando nós recebemos a Cristo. E isso aconteceu dentro de mim, dentro de você, mas precisa o quê? Se manifestar exteriormente. Essa mudança ela vem de dentro para fora. E sabe, queridos, paciência é fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:20 fala do fruto do Espírito. E paciência é fruto do Espírito. A paciência já está dentro de mim, dentro de você. Você pode repetir comigo? A paciência está dentro de mim. Muitas vezes a gente pede, Senhor, me dá paciência. Não, Ele já deu, já. Você só precisa colocá-la para fora. Ah, eu não tenho paciência. Tem sim. Se você não sabia que você já tinha paciência dentro de você, você está sabendo hoje, você está aprendendo hoje. Agora você precisa colocar ela para fora. Mas Tiago ele está falando aqui que durante a nossa caminhada nós precisamos ter paciência em todas as coisas, até a vinda do Senhor. E talvez você possa pensar, mas pode demorar muito ainda. Ei, queridos, nós não podemos pensar dessa forma. Nós devemos entender, queridos, que a volta de Jesus, ela pode acontecer nesse exato momento. Porque não existe nenhum sinal que precede o arrebatamento da igreja. Então pode acontecer agora, pode acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Nossa, mas eu vou ter que ter paciência até 10 anos? Até se Jesus voltar daqui 10 anos? Sim, a palavra diz a respeito disso. Mas a paciência já está dentro de você. Amém, queridos? E nós sabemos que nós estamos nesse mundo, que existem aflições, que existem tribulações, perseguições. Mas precisamos ter paciência nele. Amém?
porque Ele já depositou tudo aquilo que é necessário para a nossa jornada aqui nessa terra, até que Ele venha nos buscar. Então Tiago ele está fazendo uma comparação aqui com o lavrador, que espera pacientemente o fruto da sua plantação. Ele sabe que virá as chuvas, a primeira chuva e as últimas chuvas. Ele não está vendo quando ele plantou a nuvem lá, amém? Mas ele plantou e ele sabe que a primeira chuva virá, que vai regar a terra e que a semente germinará. A primeira chuva aqui ele diz respeito lá, né, de Israel, que acontecia quando? No outono. Então ele se preparava, ele preparava a terra, ele adubava a terra, ele colocava a semente, porque no outono viria as primeiras chuvas e a semente então germinaria. Depois ele tinha expectativa na chuva, nas últimas chuvas da primavera, onde a semente então ela já germinada, ela produziria o quê? Os frutos para a colheita. Então, queridos, independente dele não ver, mas ele já cria que a chuva aconteceria. E da mesma forma, queridos, nós precisamos crer, enquanto nós estamos aqui nessa terra, que o melhor de Deus ainda está por vir. Quando Jesus se manifestar nos ares e arrebatar a igreja. Amém? Então, Tiago ele está falando que a nossa vida aqui nessa terra, nós devemos ter o quê? Paciência. Em todas as situações, em todo o contexto da nossa vida. Haverão dificuldades, haverá o dia mau, a Bíblia fala que haverá o dia mau, mas nós devemos ser pacientes, porque existe uma expectativa de glória nos aguardando. Amém? Então, queridos, como eu falei, melhor é o fim das coisas, e eu quero que você abra então a sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que diz o seguinte, não é NBV, é NA, se puder mudar aí. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Ou seja, queridos, a Bíblia, Salomão está dizendo que melhor é o fim das coisas do que o começo. Como eu falei, quando nós recebemos a Cristo, nós temos então a nossa vida transformada e nós iniciamos uma caminhada de sucesso em Deus. Amém? Exteriormente não aconteceu nada, mas interiormente o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de nós e temos a oportunidade de sermos guiados por Ele. E a nossa maneira, o nosso procedimento de vida, a cada dia deve ser o quê? Transformado. Por isso que Paulo lá em Romanos 12:2 fala que nós devemos transformar, renovar a nossa mente, segundo aquilo que está escrito na palavra. Eu e você, queridos, precisamos mudar os nossos pensamentos e colocar o pensamento de Cristo na nossa mente. E assim nós viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer viver isso? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o início é muito bom quando nós recebemos a Cristo. O início é muito bom quando nós começamos a fazer algo para Deus. Quando nós iniciamos algo em Deus. E sabe, é muito bom quando nós chegamos aqui nesse lugar, né, e temos a oportunidade de servir. Nós cantamos agora há pouco aqui. Amém? Que nós estamos aqui para servir ao Senhor, servir aos irmãos. Mas sabe, queridos, nós precisamos ter uma vida constante em Deus. Por isso que Tiago fala que é necessário o quê? Paciência. Precisamos ter uma vida constante em Deus, porque existem coisas gloriosas no final para cada um de nós. Amém? Quando nós lemos esse texto, queridos, nós devemos crer que será assim na nossa vida. Melhor é o fim das coisas. Quando nós iniciamos algo, isso é maravilhoso. Amém?
é maravilhoso, é glorioso quando nós temos um plano, quando nós temos um sonho e nós damos um primeiro passo diante daquele sonho. É maravilhoso, é algo glorioso, mas nós precisamos chegar até o fim. Lá em Provérbios no capítulo 4, verso 18, diz assim: mas a vereda dos justos, quantos são justos aqui? Quantos foram justificados pelo sangue de Cristo na cruz? Amém? Mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, ou a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro, ou dia perfeito. Essa é a vida do justo, essa é a vida do crente, amém? De glória em glória nós vamos avançar, de glória em glória nós vamos chegar ao final, amém? Nós, queridos, nós devemos procurar a viver uma vida constante em Deus. Existe um alvo que nós devemos alcançar, e esse alvo é Cristo, amém? Mas durante essa caminhada vão acontecer situações que vão tentar nos desanimar, nos desmotivar. Eu já estou tanto tempo fazendo isso e ainda não aconteceu nada. Se isso é a vontade de Deus para a sua vida, permaneça fazendo isso, querido, porque a recompensa virá. Existe algo poderoso para o fim, mas é necessário fé, paciência e perseverança, porque existe um caminho a ser trilhado. Nós somos o povo da fé, queridos, nós falamos isso aqui todos os cultos, amém? Nós ensinamos a palavra, nós pregamos a palavra, nós falamos sobre fé, devemos viver em fé na nossa casa, amém? Não é somente aqui dentro da igreja. O justo viverá por sua fé. Então eu e você somos inspirados a viver por fé, independente daquilo que nós estamos vendo ou estamos sentindo. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos, mas nós nos movemos e damos um passo diante daquilo que Deus falou para mim e para você. É pela fé, é pela fé que nós recebemos as coisas, amém? Então nós precisamos o quê? Na nossa caminhada é necessário fé, paciência e perseverança. Muitas vezes no início nós empenhamos fé, nós declaramos a palavra, nós falamos, nos apropriamos daquilo que nos pertence, amém? E até certo momento a gente anda em paciência, esperando que algo vai acontecer, esperando que um milagre vai se manifestar, esperando que a provisão vai chegar, amém? Você está comigo? Mas é necessário também, queridos, perseverança. Como eu falei, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, amém? Por isso que é necessário que aquilo que nós nos propomos a fazer para Deus, ou aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós devemos fazer com fé, paciência e perseverança. Sabe, queridos, existe então o início das coisas e o fim das coisas. Mas entre o início e o fim existe o quê? O meio. A revelação. Início, meio e fim. E sabe, queridos, dentro desse intervalo entre o início e o fim, que nós temos o meio, é onde estão os processos, as etapas, ou os ciclos, as estações. E nós precisamos, queridos, entender de fato aquilo que Deus quer de nós e nos propormos a fazer para Ele, amém? Porque a nossa vida não é mais nossa, mas é dEle. Nós temos um Senhor, Ele é nosso Pai, mas é nosso Senhor também. Então a nossa vida não é mais nossa, mas a nossa vida é para Ele. Nada é nosso, tudo é dEle. Você pode dar um sorriso aí, que nada é seu, tudo é dEle. Aleluia, e glória a Deus, queridos, que tudo é dEle, e a gente pode recorrer a Ele, segundo aquilo que nós precisarmos, necessitarmos. Mas como eu estava falando, então existe o que? O meio.
é onde estão os processos. E muitas vezes, queridos, na nossa caminhada, o processo, ele não é tão fácil. Determinadas situações, determinadas coisas que nós nos propomos a fazer, que nós somos desafiados a fazer para o Senhor, existem processos que são, muitas vezes, desconfortáveis para a nossa carne, desconfortáveis para os nossos sentimentos. Amém? Mas nós precisamos entender, queridos, que no final das coisas, haverá um galardão, haverá uma recompensa, haverá um prêmio, por todo o empenho, por todo o esforço que nós colocamos nas coisas. Sabe, queridos, como eu falei, o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, dentro de você, e nós precisamos ser guiados pelo Espírito, para que a gente faça a coisa certa no tempo certo, e no lugar certo. Por muitas vezes eu já errei, por muitas vezes eu já fiz escolhas erradas, decisões que não levaram a nada, muito pelo contrário, trouxeram situações desconfortáveis, trouxeram choro. Vocês estão me entendendo? Mas quando nós nos propomos a fazer algo para o Senhor, nós precisamos estar preparados para os processos. Precisamos o quê? Ser fortalecidos no Senhor. Precisamos buscar sabedoria do alto, amém? Porque muitas vezes não é fácil. E a gente hoje, o mundo apresenta tanta facilidade para as coisas, tanta tecnologia, muita rapidez, as coisas hoje em dia têm acontecido assim no mundo. E muitas vezes nós queremos trazer essa realidade do mundo, de algo que é instantâneo, é rápido, para o nosso contexto espiritual. E como foi cantado, como foi falado, é o tempo de Deus, não é no nosso tempo, é o tempo de Deus. Então nós precisamos respeitar os processos, as estações. Nós estamos no inverno, e o inverno é frio, é desconfortável. Eu gosto do inverno, mas desde que eu esteja agasalhado, desde que eu esteja num lugar quente, gostoso, eu posso tomar um chocolate quente, uma sopa de anholine, um caldo de aipim. Amém, queridos? Eu gosto. Mas passar o frio não é bom, é dolorido. Mas depois muda a estação, vem a primavera, aleluia. E a temperatura já está melhor, já está mais agradável, não é assim? E as ruas estão floridas, os jardins estão floridos, os pássaros estão cantando. Depois vem o verão, um calorão. Eu não sou muito chegado no calor, é bom, o calor mas um calor extremo também não é bom. E aí depois vem o outono e começa tudo de novo. Da mesma forma, queridos, no Senhor é assim. As estações. E sabe, nós devemos ter expectativas para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Para aquilo que Deus irá fazer no nosso meio. Devemos ter expectativas para cada ciclo que se inicia na nossa vida. E estarmos preparados, firmados em Deus. Porque como eu falei, vão vir os processos, vão vir as dificuldades, mas aqueles que permanecem na palavra, permanecerão firmes, permanecem na palavra, permanecerão firmes em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos ter paciência e perseverança, fé, paciência e perseverança na nossa caminhada com o Senhor. Aonde você quer chegar?
Você tem um alvo para a sua vida? O pastor de vez em quando me pergunta, onde é que você quer chegar? Onde você já se vê daqui 2 anos, daqui 5 anos? E está certo, gente. Nós podemos fazer planos, sim, nós podemos buscar do Senhor, nós podemos sonhar, amém? Sonhos que Deus tem para mim, para você. Nós não estamos aqui simplesmente, queridos, para viver uma vida mais ou menos, não. Primeiro, nós nascemos de novo, amém? E uma nova vida foi gerada em nós. E nós podemos andar em novidade de vida. Podemos desfrutar de uma vida abundante que Cristo já conquistou no Calvário para nós. Mas é necessário fé para isso. Eu olho para mim, não está acontecendo nada. Mas se você não se mover em fé, não vai acontecer nada. Se você ficar parado de braço cruzado, não vai acontecer nada. Sabe? Aonde você quer chegar? E o que é que você tem feito para chegar nesse lugar? Mova-se, querido. Mova-se. Talvez você possa estar desanimado, talvez você possa estar cansado, talvez a depressão está querendo bater na sua porta. Mas, queridos, existe uma esperança lá no final, nos aguardando. Mas nós podemos desfrutar de uma vida gloriosa aqui nessa terra. Amém? Em meio às situações, em meio às dificuldades, nós podemos levantar as nossas mãos e render graças ao Senhor, porque Ele é bom e Ele tem cuidado de nós. Como é que tem sido o seu procedimento durante os processos? Durante as estações? Está muito frio, eu não gosto de frio, eu não gosto de frio. E aí você escuta um ali, tudo bem. Você não precisa de gostar de tudo. Mas para de reclamar. Não estou falando só do frio, não. Amém? E eu estou falando para você e está vindo para mim também. A gente tem que guardar a nossa língua. Parar de murmurar, parar de reclamar. Outro dia eu estava lá em casa. E aí Marina está assim, mas que frio. Mas que frio. Mas que frio. Eu para de falar que está frio. Para de reclamar que está frio. Ela, é bom, né? É bom ouvir alguém reclamar, né? Eu não é. Sabe, queridos, vão existir os processos, vão existir as estações, vão existir os ciclos. Mas nós precisamos buscar o crescimento em Deus. E quando nós crescemos em Deus, quando nós amadurecemos diante do Senhor, os problemas vão ficar cada vez menores. E essas coisas ficarão irrelevantes para nós. Amém. Tempo de preparação não é tempo perdido. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida, então se mova sobre ela. Se Deus falou, vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Não canto mais. Amém, queridos? Nós cantamos isso aqui várias vezes. Tudo que Deus falou vai acontecer. Se não aconteceu ainda, creia que vai acontecer. Se o negócio está difícil, se o negócio está apertado, creia que vai acontecer. Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Porque ainda não aconteceu, então eu vou desistir. Não, se Ele falou, vai acontecer. Foi como aconteceu lá com Abraão. Deus falou com ele que ele seria pai de multidões. O homem já tinha mais de 70 anos. E ele veio ter filho com 100 anos. Mas ele creu. Ele não olhou para a sua situação. Ele não olhou para a sua condição natural. Mas ele olhou para a palavra que Deus havia lançado sobre a vida dele. Aleluia. Não queime as etapas, querendo alcançar algo fora do tempo. Nós somos tendenciosos a isso, queridos. A tentar dar um jeitinho. Mas não é assim, Deus não dá jeitinho não.
Deus já tem estabelecido o tempo, o modo. Aleluia, tem uma mulher falando aqui. Então, queridos, perdi aqui onde eu estou. Não queime as etapas. Aleluia. Existe um tempo, um modo e um lugar para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. E é muito bom, queridos, nós estarmos no centro da vontade de Deus. A princípio pode ser ruim aos nossos olhos, desconfortável para a nossa carne, mas quando nós nos entregamos com tudo, queridos, a gente depois vai entender e vai perceber como é bom estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então não queime as etapas querendo alcançar algo fora do tempo. Deus não trabalha dessa forma. A Sara tentou dar um jeitinho na promessa de Deus. Não foi assim? E aí Abraão teve Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Isaque era o filho da promessa. Mas Deus, independente daquilo que havia acontecido, que Sara e Abraão tinham dado um jeitinho, mas Deus cumpriu com a sua promessa. E Abraão foi pai de Isaque e pai de multidões. Amém? Por mais que demora, querido, creia, tenha paciência durante o processo, durante a caminhada, porque o fim é melhor do que o começo. Vai exigir esforço, queridos? Vai. Chega um momento que nós devemos empenhar força. É quando está apertado, quando nós não vemos naturalmente nada de solução, é aí que nós devemos empenhar força, porque Deus está trabalhando, eu preciso crer nisso. Deus está sentado no seu trono, mas Ele está olhando por nós. Então é necessário esforço, porém, muitos param nesse momento. É onde é exigido o esforço de cada um de nós, muitos acabam desistindo. Eu não aguento mais. Deus não me ouviu. Deus não está me vendo. Deus não me ama. Será que só eu já passei por isso? Ou você também? E aqui naquele momento, não, eu vou prevalecer, eu vou permanecer. A pessoa vai e desiste. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10. Aí agora é na NBV. Hebreus 10, 35. Eu acho que eu passei errado, né? Hebreus 10, 35, 39 na NBV, isso. Haja o que houver, não deixem desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembrem-se que vocês serão ricamente recompensados. Haja o que houver, o que vier, o que acontecer, permaneça firme, continue declarando a palavra. Não abra mão daquilo que foi prometido para você através da palavra. Confia, não arreda o pé, mas continue caminhando, porque haverá o quê? Uma recompensa, uma rica recompensa para mim e para você. Vamos continuar, verso 36. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Então, queridos, nós precisamos continuar fazendo tudo aquilo que foi proposto para nós. E é aí que está muitas vezes, que muitos param no meio do caminho. E olha, queridos, eu não estou falando de outras coisas, como trabalho, a vida profissional, não, eu estou focando aqui em algo espiritual. Dentro do nosso contexto de igreja,
do nosso trabalho para o Senhor, amém? É lógico que quando nós estamos lá no nosso contexto profissional, nós também estamos servindo ao Senhor, porque nós somos boca de Deus aonde nós estivermos, amém? Nós podemos orar, nós podemos, enfim, abençoar as pessoas lá fora. Mas eu estou falando aqui num contexto de igreja, onde muitos começam algo e param no meio do caminho. Pode acontecer? Pode. Porque talvez não era bem aquilo que era para ser feito. E a gente pode dar um passo de novo para trás e buscar a direção certa do Senhor. Mas sabe, queridos, em Deus nós não podemos parar nada pelo caminho. Nós precisamos cada vez avançar mais e entender as épocas, entender as estações. É lógico que uma estação vem e termina e se inicia uma outra estação. E nós devemos estar prontos para cada nova estação em nossa vida. Mas é necessário iniciar e terminar algo. Não deixar pelo meio do caminho. Você está me entendendo? Muitos de nós somos tentados a parar no meio do caminho. Várias vezes, queridos. Por várias vezes nós somos tentados. Porque a carne não quer. Porque muitas vezes é desconfortável. Mas o nosso espírito está ali, querendo fazer algo para o Senhor, amém? Querendo desenvolver algo, querendo agradar ao Senhor. E é uma luta, carne e espírito. E muitas vezes, se o espírito não está bem fortalecido, a carne vence. Ah não, eu não vou hoje na igreja. Não, está muito frio, eu não vou hoje. Ah, eu vou deixar isso, eu comecei algo, eu estou num departamento, não quero mais saber disso. Não era bem isso, não, queridos. Primeiro, nós precisamos buscar de Deus, uma direção de Deus, e quando nós nos propomos a fazer algo, nós precisamos concluir. Eu não estou falando aqui que você vai ficar 10, 20 anos na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, não. Talvez alguns ficam, amém? Mas é necessário começar e iniciar, e começar e terminar. Porque terminar é melhor do que o começo. Amém? Quando nós lemos esse texto, não terminei de ler, né? Vamos voltar lá então. No verso 36. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. 37. Pois como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, e virá aquele que há de vir, e ele não vai demorar. 38. E aqueles cuja fé os tornou justos, aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Amém, gente? Então, nós fomos justificados através da nossa fé. Amém? Da nossa fé em Cristo Jesus, fomos justificados e agora nós precisamos viver pela fé. Então eu vou fazer as coisas para Deus por meio da minha fé. Se eu sirvo ao meu irmão, eu estou servindo a Deus pela fé. Ah, porque é difícil trabalhar com as pessoas, é difícil lidar com as pessoas. Às vezes é, mas sabe, queridos, Deus já derramou do seu amor dentro de mim, dentro de você. Amor também é fruto do Espírito, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Está tudo aí dentro, para que você possa se relacionar bem com seu irmão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mas então, queridos, nós vamos o quê? Viver pela fé, nós vamos fazer tudo pela fé, porque eu quero agradar ao meu Senhor.
Se Ele me deu essa oportunidade de servi-lo, então eu vou servi-lo até o fim, até quando Jesus voltar. Porque, além disso, além dessa gloriosa manifestação do poder de Deus, da vinda de Jesus, e nós estarmos com Ele, haverá ainda recompensa. Olha que coisa boa. Além de estarmos com Ele, que é incomparavelmente melhor do que todas as coisas, nós ainda receberemos recompensa dele. Então, queridos, é necessário o quê? Esforço, paciência. Como eu falei, por muitas vezes eu já fui tentado a parar pelo caminho. Mas sabe, queridos, eu e você, nós não temos essa opção. Porque nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. Jesus não desistiu de mim e de você. E por que eu vou desistir dele? Por que eu vou abandonar algo que Ele me proporcionou a fazer para Ele e para o reino dele? Queridos, não é natural. As coisas de Deus não são naturais. Então nós vamos empenhar força, nós vamos colocar toda a nossa força, todo o nosso vigor, toda a nossa fé, para que de fato nós possamos fazer tudo com excelência para o Senhor e concluirmos. Filipenses 1:6 diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia do Senhor. Amém? Então aqui existe uma promessa, que Deus, Ele vai completar a boa obra que Ele iniciou em mim e em você. Mas será que a gente quer que Ele complete essa obra? Na verdade, eu creio que todos querem. Mas o que é que nós estamos fazendo para que Ele complete essa obra em nossas vidas? Nós precisamos querer e nos mover para que de fato essa obra ela seja concluída em nós. Como? Tendo um relacionamento com Ele. Orando, meditando, buscando do Espírito, buscando as direções do Espírito. E aí, queridos, nós vamos crescer e amadurecer cada vez mais nele. Mas depende de mim e de você querer isso. Talvez antes de você nascer de novo, você não concluía as coisas que iniciava. E está trazendo para o contexto espiritual. Não, querido. Você é uma nova criatura em Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O passado passou, o passado ficou para trás. Você é um novo homem, uma nova mulher em Deus. Então se posicione dessa maneira e comece algo e termine. Não ressuscite o velho homem. Não ressuscite as velhas práticas. Amém? Comece e termine. Comece um novo ciclo e termine o ciclo. Comece uma nova estação e termine essa estação. Porque melhor é o fim das coisas. Mas nós precisamos chegar lá. Amém? Filipenses 3. E nós já vamos quase encerrando. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Existe um futuro nos aguardando, amém? E nós precisamos avançar para esse lugar. E não parar, não esmurecer, não voltar para trás. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós já alcançamos algo em Deus, amém? Então nós vamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos, olhando para frente, olhando para o futuro, para alcançarmos mais de Deus ainda.
Nós estamos aqui nessa terra como forasteiros, como peregrinos, porque uma pátria celestial nos aguarda. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para o futuro. Pessoas que ficam presas a um passado não crescem. Ei, querido, abandone o passado. Aquelas coisas ruins que aconteceram, deixe de lado. Viva a novidade de vida. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. E essas pessoas, elas não avançam em Deus. Nós temos um passado, mas nós não precisamos ficar refém desse passado. Quem vive de passado é museu. Amém? Você já ouviu isso? Quem vive de passado é museu. Viva para o seu futuro. Se conecte em Deus. Busque de Deus o que Ele tem para daqui para frente. Para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Eu recebi uma palavra, queridos, há pouco tempo. Se prepare para um novo tempo. Aleluia. Eu quero isso. Eu sei que Deus tem um novo tempo para mim. Eu não sei o que é. Mas eu preciso gerar expectativa dentro do meu coração que Deus tem algo na frente para a minha vida. Deus tem coisas novas para mim e para você no nosso futuro. A cada dia, queridos. Glória a Deus. Sabe, queridos, o que vai nos motivar na nossa caminhada? É a palavra. A palavra de Deus. Aquilo que Ele já falou. Aquilo que Ele já prometeu. Então se agarre à palavra. Quando nós chegamos aqui em Caxias, eu já falei isso aqui uma vez. E foi um tempo de adaptação. E foi um ano de adaptação. Mas o que nos sustentou aqui nesse tempo, nesse primeiro ano, foi a palavra. Aquilo que Deus falou e nós agarramos pela fé, nos manteve de pé. Longe da família, uma cultura diferente, um clima diferente. Mas todas as vezes que batia um sentimento, a gente olhava um para o outro e falava, mas foi Deus que nos mandou vir para cá. Então nós nos agarramos a essa promessa, nós nos agarramos a essa palavra. E assim deve ser, queridos, em todas as áreas das nossas vidas. Se Deus falou, agarre isso e se mova de acordo com a palavra. Em tempos desafiadores, devemos nos apegar a textos que vão nos sustentar e nos manter de fé. Talvez você está passando por alguma enfermidade no seu corpo. Comece a declarar a palavra. Ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. E aí você vai usando a palavra. E a palavra vai te mantendo de pé. A palavra vai te sustentando. A nossa confiança deve ser totalmente nele e na sua palavra. Precisamos crescer espiritualmente com o propósito de nos tornarmos maduros, para enfrentarmos as oposições e as situações que surgirem diante da nossa caminhada. Deus tem expectativa que eu e você cresça nele. Não devemos ficar como crianças espirituais, queridos. Quando nós nascemos, um bebê nasce, ele passa um tempo ali precisando de cuidados, de muitos cuidados, mas ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, daqui a pouco ele se alimenta sozinho, a dieta dele muda, depois ele cresce, vira um adolescente, um adulto. Assim também Deus tem expectativas do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos estar maduros durante essa caminhada, amém? Não vivendo como meninos, como crianças, durante a caminhada, mas fazendo a vontade dele, andando em fé, andando segundo aquilo que ele nos propôs. E o último texto que eu quero falar, e você já pode ficar de pé, para a gente concluir, Hebreus 2, verso 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais
nos desviemos. O autor de Hebreus, o escritor de Hebreus, ele está trazendo um alerta para mim e para você. É importante, queridos, nos apegarmos à palavra de Deus, porque se nós não nos apegarmos a ela, nós corremos o risco de quê? De nos desviarmos dela, de nos desviarmos da vontade de Deus, de nos desviarmos do plano que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Você está comigo? Melhor é o fim das coisas. Pense nisso, querido. Feche os seus olhos e pense nisso, que aquilo que você já iniciou em Deus, o melhor está por vir. Algo glorioso Deus tem para fazer para a sua vida, amém? Então ore, querido, se mova segundo essa palavra. Creia, se está escrito, se Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, melhor é o fim das coisas do que o princípio. Vai ser assim na minha vida e na sua vida. Não olhe para a circunstância, não olhe para a dificuldade, não olhe para o problema, mas olhe para o alto, olhe para o consumador da vossa fé. Amém? E creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós podemos nos mover por essa palavra, Pai. Nós confiamos no Senhor e nós nos alegramos nessa manhã, porque nós podemos crer que o melhor de todas as coisas é o fim. Porque se nós estamos no Senhor, o Senhor tem aquilo que é melhor para nós. O Senhor tem um futuro glorioso para nós. Obrigado, Pai, porque estamos aqui nesse lugar de fé,